dia a todos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, amém? É sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Dezembro, o mês das festividades, dos encontros, o mês dos congraçamentos, o mês em que a família se reúne, os amigos secretos, os elefantes brancos e assim por diante. Dezembro é o mês de muita comida, muita comilança, muito exagero. Daqui a pouco eu vou para uma confraternização, é um grupo de amigos que eu já tenho há uns 20 anos, Tudo começou com um futebol entre pais e filhos e os professores presentes. Isso virou uma grande comunidade de amigos, pessoas espalhadas, enfim, aí por Curitiba. Então era futebol entre professores e pais de alunos, depois acabou passando professores e também alunos, e hoje nós temos ali no grupo pais, filhos e filhos dos filhos. Então eu fiquei assim, nossa, eu estou envelhecendo. Já acho que uns 2 anos que eu não jogo mais futebol, mas eu estou no grupo, me incentivando e tal, e todo ano tem uma celebração grande que é para encerrar o ano. E aí ontem o organizador mandou o cardápio, muita coisa por sinal, e eu comecei a pensar exatamente sobre isto. Semana passada eu estava em Ponta Grossa e eu participei de dois eventos assim. Hoje, semana que vem, depois encontro com a família, viagem para o interior de São Paulo. E eu pensando comigo, por que será que a gente faz esses eventos apenas no mês de dezembro? Ou não digo que nós não fazemos ao longo do ano, mas com muita intensidade no mês de dezembro. Será que é uma meia-culpa que a gente tem por não encontrar os amigos ao longo do ano? Será que o Natal vem disfarçado de comida e bebida, troca de presentes? Será que não é para acalmar a nossa consciência, muitas vezes, que a gente fica distante? Ontem eu assisti um vídeo que muito me chocou, onde a pessoa que estava fazendo entrevista perguntou: quantas vezes você vê seu pai por ano? E a pessoa respondeu: eu vejo 5 vezes por ano. Seu pai tem quantos anos? 75. E você, vamos fazer então uma média aí de que teu pai vai viver até 85, fazer um cálculo básico. Então significa que nos próximos 10 anos você vai ver o seu pai 50 vezes. Não é muito pouco? Ele falou assim: quando a gente considera o papel do pai na nossa vida, a gente não pensa em 50 vezes em 10 anos. A gente não se desgasta por ter que ouvir um áudio de um pai que dura 5 minutos, 6 minutos. A minha mãe às vezes me liga e diz assim: meu filho, você se esqueceu de mim? Minha mãe mora a quase 600 quilômetros de mim. Interessante isto. Aí eu comecei a pensar sobre dezembro, sobre festas, encontros e desencontros. E eu fiz uma reflexão para mim mesmo. Quantas vezes você tem se encontrado com o teu pai? Não é a igreja, é mais que isso. É mais que a igreja. É mais que entregar a sua oferta. É mais que entregar o seu dízimo. Quando o pastor Ronaldo comentava aqui que a sombra de Pedro curava, pastor Ronaldo, eu creio plenamente que não é a sombra de Pedro, é o próprio Pedro. Porque onde a gente vá, por onde quer que a gente vá, a gente espalha aquilo que nós somos. Então tudo que diz respeito a você causa impacto. Por isso que depende do pai, depende de você. A sombra de Pedro curava porque Pedro tinha uma íntima comunhão com o seu pai. E não era uma cerimônia de final de ano, e não era encontros de final de ano. Não era isto, era uma constante. Queridos, eu não consigo imaginar a nossa vida
sem a palavra de Deus. Você já imaginou se nós não tivéssemos a Bíblia para nos dar o norte? Seria a ausência nos momentos que você mais precisar? O que seria uma empresa sem um diretor, uma liderança? O que seria uma igreja sem uma voz a nos chamar ao congraçamento, a uma reunião festiva, a momento de oração, a momento de exortação? O que seria uma família sem uma liderança de um pai, de uma mãe? Uma escola sem um diretor, sem um professor em sala de aula que dá ao aluno uma voz, uma direção, um norte. Esta semana, nos cursos em deu aula em Guarapuava e Ponta Grossa, os diretores pediram para a gente: olha, estamos entrando em férias, então façam com os alunos um guia de estudo para as férias. Porque quando você trabalha com vestibular de alta performance, você tem que dar para o aluno também um roteiro de férias. E eu fiz com os alunos uma sobre isto. A necessidade de você ter um norte, uma voz, um guia, alguma coisa que te leve adiante na caminhada. Você já imaginou se a Bíblia não existisse? O que seria da minha vida? O que seria da tua vida? Queridos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a Deus. Mas não ouvir apenas quando está tudo bem. Servo bom e fiel, eu vou te colocar sobre o muito, porque sobre o pouco você foste fiel. Isso é muito bom, mas nós também precisamos ouvir exortação. Precisamos levar puxões de orelha. Por isso que a palavra de Deus é aquele momento em que você e Deus, e muito mais do que você pensa, Deus conhece tudo o que diz respeito a você. Precisamos da palavra de Deus em todo e qualquer momento, porque é ela que nos exorta, nos encoraja e nos mostra o justo e reto caminho. A palavra de Deus nos diz no livro de Salmos, Salmo 119. Eu lembro que quando, na minha início da caminhada cristã, nós brincávamos muito a respeito do Salmo 119. Olha, nós vamos ler o Salmo 119. E todo mundo ficava preocupado, porque é um salmo muito longo. E se você observar o Salmo 119, ele é um dos mais belos da palavra de Deus. Ele é um acróstico. Para quem estuda hebraico, ele é um acróstico. Como assim, professor? Cada letra inicial diz respeito exatamente às letras do alfabeto hebraico. E esse acróstico nos leva a alguma coisa, é uma poesia, o Salmo 119. E essa poesia vem para exaltar o que é a palavra de Deus. Se você ler todos os versos do Salmo 119, você vai ver que ele está sempre falando da palavra de Deus. O que me consola na minha angústia, que a tua palavra é isto. Não sei o que tem, a tua palavra é assim. A tua palavra é favo de mel. A tua palavra é lâmpada. A tua palavra é aquilo que me mostra o caminho. O Salmo 119 mostra exatamente a importância da palavra de Deus no nosso dia a dia, para todos os momentos, bons ou ruins. E eu vou dizer mais: não existe tempo ruim. O que existe são tempos de aprendizados. Às vezes o aprendizado dói um pouco, é necessário. Quando eu falo com meus alunos sobre prova, não se preocupe com prova. Por que não, professor Edilson? Porque nenhum professor é maluco o suficiente de cobrar alguma coisa que ele não passou. Porque a partir do momento que ele cobrar alguma coisa que ele não deu, o aluno pode pedir a anulação da questão ou da prova inteira, se preciso for. Por isso que a gente tem que anotar o que a gente passou. Quando vem a prova sobre você, não se preocupe. Deus não te dá a prova para te reprovar. Deus te dá uma prova
porque Ele próprio é o resultado da tua provisão na hora da prova. Ele provê. Deus é o resultado da tua caminhada. Por isso que a palavra de Deus é muito importante para a nossa caminhada. O Salmo 107, 119, então, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Para onde quer que você vá, para onde quer que você ande, o Senhor Deus está te dizendo: a minha palavra, ela é lâmpada, a minha palavra é luz. Você nunca andará inseguro, por mais que as densas trevas queiram te cercar, por mais que os ventos contrários muito fortes venham contra a tua vida, por mais que as densas nuvens carregadas anunciem uma intensa tempestade, ainda assim no meio delas, raios de esperança nos mostram o caminho. Então, quando existe aquele raio, não se preocupe, o caminho está sendo iluminado. A palavra de Deus é assim, a todo e qualquer momento. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Então, o que é que eu e você fazemos quando estamos passando por uma grande turbulência? O que é que eu e você devemos fazer quando parece que tudo está sem controle, descontrolado? Para onde nos dirigimos? Onde buscamos abrigo? Onde buscamos segurança? Onde buscamos proteção? A quem recorremos quando o socorro humano é tão limitado quanto inoperante? Sabe quando você bate na porta do vizinho e ele não te atende? Sabe quando você corre para X e o X também não te atende? Você vai para o banco e os créditos estão fechados? Você vai para um médico, ele não tem resposta para o teu problema? Você vai para a igreja e parece-me que está todo um silêncio total. O que fazer? A pergunta que as pessoas faziam durante a pandemia e continuam fazendo porque ela não terminou é: para onde nós vamos? Não há segurança, nós não temos certezas. A Covid é uma realidade que atormenta a humanidade. Nós vamos para cá, vamos para lá, está difícil. A quem recorrer em momentos assim? A palavra de Deus sempre é aquilo que nós precisamos. Por isso que feliz é o homem que crê que na palavra de Deus ele tem repouso, ele tem segurança, porque a palavra é o único lugar que nos dá segurança, consolo, que nos dá certeza diante de tantas intempéries do mundo. Meu sogro gosta de ovelhas. Ele cria algumas ovelhas, pouquinhas, mas ele cria ovelha. E quando eu estou com ele ali em Campo Largo, uma pequena chácara que ele tem, eu tento brincar com as ovelhas, mas elas não me obedecem. Elas não ouvem-me. Quando ele teve que fazer uma cirurgia dos olhos, minha esposa ficou praticamente 2 semanas lá com ele. Ela teve que aprender um pouco de tudo sobre a ovelha. A sua teimosia, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que limpa isso, como é que limpa aquilo outro. Ela virou especialista em ovelha. Mas eu tentava e ela não me obedece. Mas a minha esposa começou a obedecer a minha esposa. E eu perguntava então para o meu sogro: por que eles obedecem você, meu sogro? E agora estou obedecendo Vera, mas não me obedece, porque você não tem contato com elas. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Por isso que a voz de Deus é poderosa. Quando você ouve a palavra de Deus, você sabe que é a palavra de Deus. Isso encontra no teu coração
guarita, e você diz assim: eu estou feliz, porque mesmo nas crises, nas dificuldades, Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Então, o que é que eu tenho falta? Talvez me falte o carro dos sonhos. Talvez me falte a casa que eu tanto quero. Mas tudo isso é muito pequeno diante da promessa de que eis da tua vida. Sabe, queridos, independente de dinheiro no bolso, é muito bom ter. Independente de uma saúde muito forte, é muito bom ter. Mas o melhor mesmo é nós termos a certeza de que a eternidade é uma realidade por causa da palavra de Deus. Então feliz é você quando encontra na palavra do Senhor tudo o que você precisa. Fazendo um breve apanhado, nós temos ali uma exposição histórica sobre a Bíblia. Eu quero rapidamente falar um pouquinho sobre isto também. A Bíblia, sem dúvida nenhuma, é o livro mais lido, é o livro mais traduzido, é o livro mais distribuído em todo o mundo. Desde a sua origem, enquanto formatação, ela é considerada algo sagrado, separado para uso exclusivo de um povo. Ela é de grande importância. Por mais que as pessoas neguem a sua veracidade, a palavra de Deus tem sido confirmada historicamente. Os documentos descobertos recentemente aí no Mar Morto mostram exatamente isso, a confirmação dos textos sagrados. Em alguns textos observa exatamente aquilo que nos diz a palavra do Senhor. Por isso que a própria história confirma a veracidade daquilo que está escrito. E se essa palavra tem se confirmado historicamente, eu quero dizer para você que é muito mais do que o que Deus quer, é muito mais do que confirmar a palavra dele na história. Ele quer confirmar a palavra dele na sua vida, para que na sua vida, a sua história seja mudada. A palavra de Deus tem essa capacidade. Ela muda histórias dos homens distantes de Deus, que de repente se tornaram amigos do Senhor. Homens que eram pescadores e Deus os transformou em pescadores de almas. Homens preocupados com seus negócios e de repente estavam agora envoltos com aquilo que Deus tem para as suas vidas. Não se trata de mudar de profissão, mas se trata tão somente de entender que onde quer que eu vá, por onde quer que eu for, eu sou uma carta viva do Senhor. Por isso que a palavra de Deus nos ensina em Pedro: quando você falar, fale segundo a palavra de Deus, fale segundo os oráculos do Senhor. Esta palavra, por ser tão importante, deveria ser muito maior, muito mais conhecida, muito mais compreendida pela humanidade. E por isso que, para acontecer isto, Deus conta comigo, Deus conta contigo. Hoje nós encontramos a palavra de Deus completa ou em porções, olha que interessante, para mais de 2.527 línguas diferentes. Você consegue imaginar isso? Esta palavra está sendo traduzida, foi traduzida na sua integralidade, seus 66 livros ou porções, como apenas o Novo Testamento, Evangelho de João, livro de Salmos e Provérbios, em mais de 2.500 línguas e idiomas. Olha que coisa interessante isso. Mas por que isto? Porque ela é de vital fundamento para o homem. Então, quando a gente observa esse livro, aparentemente ele assusta-nos pela sua grossura, dependendo do tamanho um pouco maior. Como é que eu vou ler isso tudo? Lembrando que a palavra de Deus não foi escrita
como nós temos aqui, divididas em capítulos e versículos. Os homens de Deus apenas escreviam. Como é que você vai pegar tudo isto e colocar em capítulos e versículos? Isso é muito recente. Quando foi que nós temos a primeira Bíblia impressa? Isso é muito recente. Gutenberg, o inventor da gráfica, da impressora, foi o primeiro que começou a colocar pequenos metais ali, com letras. Aí então nós tivemos a primeira Bíblia impressa, mas isso foi no século XVI. Estou falando de 500 anos atrás. Um pouco menos até mesmo. Então, quando você pensa esta palavra, historicamente falando, diante da sua dimensão e da necessidade de melhor compreendê-la, no ano de 1227, o arcebispo Stephen Langton, da Inglaterra, ele pegou a Bíblia e dividiu-a em capítulos. Cada livro ele dividiu em capítulos. Perceba, eu estou falando há 800 anos atrás. Ele pegou essa palavra, livro por livro, e dividiu-a em capítulos. Mas ainda assim, é pouco. Era preciso mais. Então, no século XVI, com o advento da imprensa, para que a palavra que era o manuscrito, copiada manualmente, pudesse então ser agora impressa e ser mais acessível aos homens, um gráfico francês, Robert Stephanus, ele divide cada capítulo em versículos. Você consegue imaginar o trabalho disso? Como dividir livros em capítulos, capítulos em versículos? Sabe, amados, a Bíblia pode ser escrita, a Bíblia pode ser transmitida oralmente, a Bíblia pode estar agora na sua versão digital, no celular, no meu tablet aqui. Ela pode ser em CDs, você pode ouvir no seu carro, no pendrive. A Bíblia está sendo o tempo todo acessível aos homens. Bíblia para crianças, Bíblia para as mulheres, Bíblia para jovens, Bíblia para quem tem dificuldade de ler muito pequeno, então letra maior. Você tem a palavra de Deus toda e qualquer maneira. Mas muito mais do que impressão, muito mais do que você ouvir, muito mais do que você ler, muito mais do que você pegar. Porque se esse livro aqui eu jogar no fogo, vai pegar fogo, vai queimar, é papel. Se está aqui nesse pequeno tablet, se cair no chão, quebrar, eu não tenho acesso mais. Se o meu celular entrar um vírus, eu posso perder o aplicativo e também não ter mais contato, porque isso aqui são coisas que são humanas, são manuseáveis. Você pode pegar uma caneta, você pode riscar, você pode pegar, a minha inclusive aqui cortou, eu tive que emendar com durex. Você pode fazer isso, é papel. Por isso que muito mais que tudo isto, a palavra de Deus tem que estar aqui, no teu coração, dentro de você. O grande militar francês, um dos grandes heróis da França na Segunda Guerra Mundial, homem que conseguiu, diante de um bombardeio imenso que o norte da França passou, numa operação chamada Operação Dunkerque, ele conseguiu livrar milhares de soldados franceses saindo da França em direção à Inglaterra, quando o norte da França foi tomado pela Alemanha nazista. Esse militar, chamado Charles de Gaulle, montou um grupo na Inglaterra como um grupo de resistência ao ataque nazista, e depois desenvolveu uma grande operação que ficou conhecida como Dia D, Overlord, quando então a França foi reconquistada, isso em 1944. Charles de Gaulle dá hoje nome ao aeroporto de Paris, e ele tem uma frase muito interessante. Ele vai ser a maior viagem que eu pude fazer na minha vida. Não é a viagem que circundou o mundo, não é a viagem da fuga do norte
França para a Inglaterra. A maior viagem que eu pude fazer não é uma viagem que possa dar várias voltas ao mundo. A maior viagem é da mente para o coração. Não basta ter a palavra de Deus aqui na mente. E perceba, são poucos centímetros da mente para o coração. A palavra de Deus, quando sai da nossa mente para o nosso coração, queridos, ela provoca mudanças. Ela transforma aquele homem miserável, pecador, separado, condenado ao inferno. Ele é transformado numa nova criatura, onde as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Por isso que Deus não olha para o teu passado. Do teu pecado, do teu passado eu não lembrarei mais, porque diante do Senhor, mediante uma genuína experiência com o Cristo ressurreto, nós somos novas criaturas. A palavra de Deus tem esse poder. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é a revelação do amor de Deus para a humanidade. Livros condenam, papéis queimam, mas o Deus da graça, o Deus Todo-Poderoso, mediante o poder da tua palavra, Ele acolhe você. Deus é Deus de acolhimento. Deus é Deus que nos dá certezas mediante a voz dEle. E quando você ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso, se renda a ela, porque certamente coisa grande virá sobre a sua vida. Somente a palavra de Deus pode penetrar o mais profundo do nosso ser e sarar a nossa dor. Eu estava agora há pouco falando com o pastor Ronaldo sobre dores e perguntei à esposa das suas dores. E você sabe quando aquela pessoa chega para você e diz que está com dor? Aí você diz para ela assim: eu sinto a sua dor. Mas como é que você consegue sentir a dor do outro? Não tem como. A dor do outro é do outro. A única forma de você sentir a dor dele é tendo o mesmo problema. E mesmo assim, cada pessoa tem a própria forma de lidar com os seus problemas. Nós não conseguimos sentir a dor do outro, mas Deus consegue. Deus reconhece a minha estrutura. Deus reconhece a tua estrutura. Deus sabe que você é frágil. Deus sabe que nós somos pó. E por isso que neste momento de angústia, profunda dor, a palavra de Deus se apresenta como saúde para os nossos ossos, saúde para a nossa alma, alegria para o nosso coração. O versículo 103 do Salmo 119 fala que esta palavra, ela é doce. E esse doce diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Em um mundo sem graça, em um mundo sem sabor, em um mundo onde um tempero também pode ser muito forte, a palavra de Deus se apresenta como mais que o mel à minha boca. Ah, queridos, como nós precisamos dessa palavra. A palavra, ela é instrumento de libertação. Ela nos livra das nossas derrotas. Ela nos livra dos nossos desatinos e nos dá certezas de vitória o tempo todo. Provérbios 11, verso 9. O Senhor também nos diz. Olha que texto maravilhoso de Provérbios 11, no verso número 9. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados, oh glória, pelo conhecimento. Os justos são libertados pelo conhecimento. E não é qualquer conhecimento, é o conhecimento da palavra de Deus. Por isso que nós éramos injustos, mas nos tornamos
justiça de Deus por causa de Cristo. E esta palavra, então, entrando em nosso coração, nos liberta da nossa ignorância e nos faz triunfar o tempo todo. Portanto, meu irmão, deleita-te na gloriosa palavra do Senhor. Não deixe de meditar, não deixe de ler. Retire um tempo do seu dia. Ah, mas é muito cansativo. Escute, leia, ouça, comente, converse. Vale a pena. Vale a pena. A nossa alma tem uma necessidade extremada de se alimentar da palavra de Deus. Nada pode saciar a alma inquieta. Esta semana um grande amigo, muitos problemas, muita dificuldade, mandou mensagens e eu tentando ajudá-lo, e aí eu mandei para ele um texto longo no WhatsApp. Não andeis ansiosos por coisa alguma, seja o vosso coração. Enfim, comecei a colocar tudo aquilo que nos ensinava a palavra de Deus no livro de Mateus, sobre o problema da dificuldade de a gente descansar. Eu falei para ele: querido, os nossos dias não são dias bons, basta a cada dia o seu próprio mal. Por isso, lance a tua vida nas mãos de Deus. Aí ele mandou uma resposta: Deus, me desculpe, eu não consigo crer mais nada. E eu respeitei o silêncio dele. Eu não consigo crer em mais nada. E eu fiquei assim: o que eu posso fazer por ele? Aí Deus me disse: creia por ele. Eu falei: Deus, mas como é que eu posso crer por ele? Eu sou uma pessoa, ele é outra. Como é que eu vou crer por ele? Ele mora em tal lugar, eu moro aqui, nós não nos vemos muitas vezes. Como crer por ele? Edilson, se coloque na brecha. Edilson, vai lá no teu quarto, ore por ele. Edilson, se derrame na minha presença por ele. Clame a mim por ele. Sabe por que ele está assim, Edilson? Porque ele não tem força. Porque ele está desacreditado. Ele está perplexo. Mas agora é o momento de você segurar a mão dele, ainda que não esteja ao lado dele. Segure com fé. Não deixe ele cair. E eu fui para o meu quarto. Eu fui orar. Falei: Deus, eu creio pelo meu amigo. Eu oro pelo meu amigo. Eu confesso a palavra de Deus pelo meu amigo. Ele diz que não crê, mas ele não sabe o que está falando. Eu creio por ele. Ajuda o meu amigo na sua incredulidade. Mudou a vida dele? Eu não sei, mas a minha mudou. Por que a minha mudou? Porque Deus quer fazer a obra no meu coração. Em relação ao meu amigo, em relação ao meu parente, em relação ao meu familiar, em relação às pessoas que convivem comigo, Deus quer mudar a minha vida em relação às pessoas. Irmãos, o que Deus quer é tratar comigo e com você. Por isso que a palavra de Deus é para filhos de Deus. A palavra de Deus não é para ímpio. A palavra de Deus é para quem é filho. Por isso que o ímpio precisa deixar o seu caminho e ter uma experiência com o Todo-Poderoso. Mas enquanto ele não fizer isto, o que é que você precisa? Segure a mão dele em fé e confesse Jesus Cristo por ele. Até quando? Até sempre. Alguém me perguntou um dia: Edilson, como é que eu devo crer? E eu falei: crendo. Como assim? Eu falei: você vai crendo, 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 até crer. Mas como assim? Isso é caminhada. Nenhuma criança recém-nascida consegue reconhecer os pais de primeira vez. A criança, inclusive, não enxerga pai, não enxerga mãe. Ela vê sombras. Depois é que as escaminhas caem dos seus olhos. Aí então ela passa a reconhecer. E mesmo assim, se uma criança é sequestrada bebê, criancinha, passam-se os anos, ela esquece completamente os pais. Por isso a necessidade da comunhão diária. Então a criança
caminha, 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 até o ponto que a presença do pai e da mãe está tão fixo nos seus olhos, na sua mente e no seu coração, que nada separa mais. Deus é assim conosco. Então vai crendo, vai crendo, vai crendo, até crer. E eu falei isso para o meu amigo: você pode não crer agora, mas vai crendo, vai crendo, vai crendo, até você crer. Se a nossa alma tem necessidade dessa gloriosa palavra, é preciso então estarmos equipados, estarmos cheios dessa verdade em nossos corações. O livro de Colossenses capítulo 3, no versículo 16, o apóstolo Paulo nos exorta, nos desafia, nos incentiva com a seguinte visão. Colossenses capítulo 3, versículo 16: habite. Perceba que isso é uma ordem. Olha, talvez você possa, não, talvez não, habite. Isso é imperativo, isso é uma ordem. Habite ricamente. Então não é habitar de qualquer maneira. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí vem mais uma ordem: instruí-vos. Aí vem outra ordem: aconselhai-vos mutuamente. Mas não é aconselhar-vos mutuamente em qualquer coisa não, sobre qualquer coisa não. Aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Perceba, ele fala do desafio de você louvar ao Senhor, de você instruir ao Senhor, mas tudo isso começa com o quê? Com a palavra de Deus, que deve habitar o nosso coração. Quando a palavra de Deus habita o nosso coração, irmãos, tudo vai sendo lapidado pelo Deus Todo-Poderoso. A instrução bíblica, ela não procede de um Deus cheio de manias. Ai, parece que é um Deus meio maníaco. Deus parece que está cheio de manias aí, colocando regras, preceitos, assim, assado. Não, a instrução bíblica, queridos, não é de um Deus cheio de manias. É uma bendita direção. A instrução é uma bendita direção para alguém que precisa encontrar o caminho de volta para casa, encontrar descanso para a alma sofredora, encontrar repouso na caminhada da vida. Por isso o óleo, o bálsamo no final do dia, para dar calma na tua vida. Constantemente eu e você vivemos sob pressão, vivemos sob lutas, vivemos sob problemas múltiplos, lutas intensas. Corremos atrás de compreensão, corremos atrás de consolo e encontramos frieza, encontramos dureza. Ansiamos por amor e nos deparamos com ódio. Queremos o diálogo e encontramos muitas vezes a contenda. Relação humana não é fácil. Conviver com pares não é fácil. Por isso que o único lugar que certamente podemos descansar é na palavra do Deus Todo-Poderoso. Precisamos sair do nosso coração sofredor e nos abrirmos para as múltiplas possibilidades que Deus tem para a nossa vida. Precisamos estar cheios dessa palavra. Queridos, existem cursos de teologia e eles são muito bons, eles são válidos. Existem interpretações da Bíblia, pastores, líderes, teólogos, doutores. Isto é muito importante, isto é muito válido. Mas é preciso que muito mais do que uma interpretação teológica, um curso teológico de 4, 5 anos, um doutorado, um pós-doutorado em Bíblia, muito mais que isso, é preciso que essa palavra esteja no teu coração, porque da mente para o coração é um pequeno e curto espaço,
mas é aquilo que muda destinos. Não basta ter aqui, pois que a palavra metanoia é mudança de mente. É quando então essa palavra sai da mente e muda completamente o nosso ser. E o coração, ele é corrupto. O coração, ele é enganoso. O coração, ele é muito bonito em poesia. O coração diz respeito à nossa alma, aos nossos intentos. Por isso que precisamos bombardeá-lo com a palavra de Deus. A nossa mente pode estar cheia de informações bíblicas, mas somente o nosso coração pode saborear a revelação. Informação é diferente de revelação. Informação é quando você lê. Eu leio um jornal, eu sei as notícias do dia. Revelação é quando aquilo que você lê faz parte da tua vida. E quando você lê a palavra de Deus, tudo serve, nada se perde. Se lê um jornal, você pode acreditar, tem tendências políticas, tendências de X, de direita, de esquerda, de centro, fala isso, fala aquilo. Jornal, você pode escolher no dedo aquilo que funciona. A palavra de Deus não, ela é toda perfeita, ela inteira, ela é a própria palavra, diz, toda a escritura é inspirada. Portanto, tudo nela há proveito. Nesse sentido, a graça de Deus nos conduz a essa grande revelação, porque a palavra nos firma nessa graça insondável. Deuteronômio capítulo 32, no versículo 47, o seu autor nos ensina, Moisés escrevendo o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio 32, 47 diz assim: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes essa palavra é a vossa vida. Queridos irmãos, a palavra de Deus é a tua vida. E por esta mesma palavra, diz o Senhor, prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. É claro que essa promessa diz respeito a Israel e a terra prometida, quando Moisés está tirando o povo do Egito, levando-o para a terra prometida, que Josué concretiza a obra de Moisés. Mas ela serve para mim e para você. Deus aponta para o meu coração, para o teu coração, um novo céu, uma nova terra. Ela é tua, ela é minha, ela é nossa, a Jerusalém celeste. Portanto, que a palavra de Deus, que é a tua vida, prolongue os seus dias, para que você possa experimentar, oh glória, aquilo que está reservado para eu e você na eternidade. A palavra de Deus é isto. A palavra de Deus é isto. Eu estava meditando dias atrás sobre quando o apóstolo Paulo falando que nós temos a mente de Cristo. E eu pensava comigo, como tenho mente de Cristo se eu tenho tanto problema? E ele falou para mim, Deus então no meu coração, pois é, meu filho, enquanto você ficar falando que você tem muito problema, você terá muito problema. Enquanto você ficar falando que você tem muita doença, você terá muita doença. Enquanto você ficar falando que você é miserável, você vai ser miserável. Enquanto você ficar, meu filho, para com isto. Você é meu filho. Se porte como um filho. Creia como um filho. Desfrute como um filho. Mas eu não consigo, meu pai. Então, deixa que eu seja teu pai. Se renda. Pare de querer resolver as coisas segundo você. E deixe eu te ajudar por meio da minha palavra. Que mente é esta? E eu perguntava para Deus. E Deus falou: é ter na tua mente a minha palavra. A mente de Cristo é aquela mente que dizia:
nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A mente de Cristo é aquela que confessa o poder e a veracidade, não do papel, mas da revelação que esse papel tem para cada um de nós. Nem só de pão. Daqui a pouco, como eu disse, eu vou almoçar com meus amigos, mas eu posso almoçar e me fazer mal a comida. Eu posso comer alguma coisa que não bate bem no meu estômago e ter dificuldades. A palavra de Deus, não. Ela certamente é para você alimento. É o pão vivo que desceu dos céus. Por isso que o Senhor Deus nos ajuda a compreender no livro de Filipenses. Eu já estou encerrando. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. Ele vai dizer para nós um texto maravilhoso em tempos como esse que estamos vivendo. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí o apóstolo encerra: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então não ocupe o seu pensamento com coisas negativas, ruins. Ocupe o seu pensamento com a genuína palavra do Deus Todo-Poderoso. A palavra é para mim. A palavra é para você. E se ela é para mim e é para você, estamos agora diante de uma grande responsabilidade. Irmãos, os dias estão passando muito rapidamente. Eu acredito que nós podemos sentir ainda o cheiro do peru do Natal do ano passado. Foi um ano muito rápido. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas foram ceifadas, tiradas desse mundo sem o conhecimento de Deus? Deus não nos dá a sua palavra sem motivo. Não se esqueçam, aquilo que eu já falei, eu repito: nós somos cartas vivas. Nós somos portadores do Evangelho. Deus usou os apóstolos nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus. Deus usou os apóstolos. Deus tem usado nos dias de hoje seus pastores, seus líderes. Mas Deus não quer que apenas a palavra fique aqui, entre quatro paredes. Porque se ela ficar em quatro paredes, parece que isso envelhece. Nós precisamos renovação. A renovação começa, meus queridos, quando eu me incomodo com a situação da vida do meu vizinho, do meu parente, do meu irmão. Do teu lado há uma cadeira vazia. Não se trata de trazer pessoas para a igreja apenas, mas levá-las a uma experiência com Jesus Cristo. Por isso nós somos portadores. O recurso inesgotável que Deus tem para saciar a sede deste mundo é a sua palavra. Mas enquanto esta palavra permanecer nas prateleiras das livrarias, das bibliotecas, nas casas dos crentes, não vai mudar nada. Agora, a partir do momento que essa palavra estiver no teu coração,
Você pode não estar acompanhado com papel, com o livro físico, mas se ela estiver dentro de você, por onde quer que você for, você será porta-voz dessa palavra. Por isso sobre nós repousa essa grande responsabilidade. Bendito é o homem que anuncia a palavra de Deus, não apenas com os seus lábios, mas com o seu coração e com a sua vida. Eu queria tanto que Deus usasse a minha sombra para curar pessoas. Seja, portanto, carta viva do Senhor, que não será apenas a tua sombra, será o teu olhar, o teu abraço, o teu toque, a tua forma de falar, a tua forma de compreender. Quando eu e você formos de fato cartas vivas do Senhor, o mundo conhecerá que Deus existe, é fiel e enviou Jesus para salvar o homem do seu pecado e do seu destino, que era o inferno. Sejamos, portanto, meus irmãos, pessoas que, muito mais do que o livro impresso, sejamos porta-vozes da voz do Deus Todo-Poderoso. Você sabe o que é porta-voz? Aquele que tem a voz do seu líder. Porta-voz. Nós somos isso, porta-vozes do Deus Todo-Poderoso. A palavra dele está em você, está em mim, está em cada um de nós. Então, crendo no nosso coração, espalhemos isso no nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquemos em pé, em nome do Senhor Jesus. – 12 de dezembro, dia da Bíblia, segundo domingo do mês de dezembro, dia da Bíblia. Queridos, que não seja apenas esse dia em que a gente valorize a gloriosa palavra do Senhor, mas que em todos os nossos dias possamos reconhecer o Deus na nossa caminhada. Bondoso Pai, em nome do Senhor Jesus, alcance o meu coração. Alcance, Pai, a minha vida, alcance a vida dos teus filhos que estão aqui, estão em casa, para que esses filhos, tomados pelo teu poder, pela tua graça, pela tua bondade e muita misericórdia, possam verdadeiramente agir como filhos amados, filhos escolhidos, filhos salvos mediante a ação do Cristo ressurreto. Ele que na cruz do Calvário levou-nos a morrer juntamente com Ele e nos fez ressurgir como novidade de vida. Se somos hoje novas criaturas, é porque Cristo nos deu isto mediante a sua morte e sua ressurreição. Então, Paizinho querido, que a nossa vida não seja, ó Deus, uma vida de silêncio, mas pelo contrário, possamos anunciar com a nossa vida, com o nosso testemunho, ó Pai amado, o que é salvação em Cristo Jesus. Que essa palavra alcance-nos diariamente. Eu quero, Pai, te louvar pela tua palavra que foi inspirada pelo Senhor, Deus, escrita por homens, Pai amado, distantes de tempo, geografia, do espaço, e mesmo assim essa palavra se confirma diariamente. Se não fosse o Senhor, certamente nós não estaríamos aqui hoje. Então, Pai, que tomados de fé, tomados de graça, de unção, capacidade e crendo na generosidade do Senhor em nossas vidas, possamos levar essa mensagem para outras pessoas, para que verdadeiramente possamos descansar, confessar e afirmar: Cristo é Senhor e Senhor absoluto. Seja assim comigo, Pai, seja assim com a tua igreja, seja assim com os teus filhos que confessam, que professam que tu és o Deus vivo, para a glória do teu santo nome. Oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.
Glória a Jesus. Aleluia. Quero fazer mais uma oração aqui com você.